Livre-se das prisões mentais. Nossa mente cria estratégias para nos proteger. E por desconhecermos os mecanismos que a fazem agir de determinadas maneiras, acabamos por não encontrar a chave capaz de nos tirar das prisões mentais. Para prosseguirmos nessa jornada, quero compartilhar com você um conto popular que traduz o conflito que vivemos constantemente em nossa mente. Certa vez, um discípulo disse a seu mestre: "Tenho passado grande parte do dia vendo coisas que não deveria ver, desejando coisas que não devia desejar, fazendo planos que não devia fazer." O mestre convidou o discípulo para um passeio. No caminho, apontou para uma planta e perguntou se o discípulo sabia o que era. O discípulo respondeu: "Beladona, é uma planta que pode matar quem come suas folhas, mas não pode matar quem apenas a contempla. Da mesma maneira, os desejos negativos não podem causar nenhum mal se você não se deixar seduzir por eles." Diariamente, todos nós passamos por diversos desafios. O que para alguns poderia ser uma experiência de alívio, para outros é um grande sofrimento. E o pior, enquanto algumas pessoas conseguem lidar com muita tranquilidade com situações de conflito, outras entram em ciclos de negatividade muito difíceis de serem interrompidos. Por que isso acontece? Porque os pensamentos negativos e desmotivadores vivem atordoando algumas pessoas, enquanto outras parecem que foram abençoadas com a simplicidade da alegria. Por que parece que, não importa o que façamos, não conseguimos melhorar nosso relacionamento, controlar nossa ansiedade, ou apenas fazer o que acreditamos ser melhor? Muitas vezes sentimos que não temos o controle sobre nossa própria vida. E o que eu quero lhe explicar é que, geralmente, não temos mesmo. Nós fomos programados para sermos o que somos, para conseguir o que conseguimos em nossas vidas, e também para sofrer o que estamos sofrendo. Provavelmente esta seja a razão que impede João de se livrar do vício. Mas tenha calma, não quero desanimá-lo e falar que você precisa se contentar com a situação na qual se encontra. Pelo contrário, você pode entender que é um prisioneiro da própria mente e o primeiro passo para descobrir como sair dessas grades. Eu disse que você está preso. Mas antes de explorarmos o que é essa prisão, precisamos saber: quem é você? De acordo com os maiores especialistas do mundo em cérebro e cognição, quem você pensa que é, na verdade, representa apenas 5% de quem realmente é. Sim, você que lê, pensa e questiona é apenas 5% da sua identidade, pois os outros 95% estão fora do seu acesso consciente. Talvez você esteja duvidando da informação anterior, mas posso lhe dar uma pequena amostra do que estou falando. Enquanto você lia estas linhas, não estava percebendo o que estava sentindo. A posição do seu pé, a textura da superfície de onde estava sentado, o ritmo de sua respiração ou mesmo os barulhos à sua volta. Por outro lado, quando você lia o parágrafo acima, passou a perceber tudo isso. Ou seja, ficou consciente desses fatores que mencionei, mas que seu corpo e seus ouvidos já estavam captando independentemente de você estar consciente ou não deles. Essa parte sua que tem a capacidade de direcionar sua vontade e atenção
Ler, refletir, questionar, analisar e entender o mundo é o que chamamos de mente consciente. Enquanto você está pensando em uma única coisa, há milhares de processos e interações acontecendo com o seu corpo e entre você e o ambiente. Seu coração está batendo sem que você tenha decidido isso. Cada centímetro de sua pele está recebendo informações do ambiente, como a textura e a pressão do que ela está tocando, a temperatura do local onde você está agora, se há ou não outras pessoas ao redor. Mesmo sem reparar em seus pés há momentos atrás, se um inseto tocasse, você imediatamente o afastaria com a mão, talvez sem pensar nessa ação, como se fosse automático. São as funções biológicas, tudo o que o organismo faz de forma automática. Dizemos que é controlada pela mente inconsciente, alocada em um sítio mais primitivo do cérebro, chamado cérebro reptiliano. E mesmo que sua atenção esteja apenas nessas linhas, sua mente está juntando sílabas, palavras, lembrando os significados e conectando tudo que para a frase tem um sentido. Tudo em frações de segundo. Um processo bem complexo que hoje é feito automaticamente por sua mente sem que você precise pensar. Mas você se lembra de como era difícil quando estava aprendendo a ler e precisava pensar em cada sílaba? Essas capacidades mentais automáticas, como os hábitos, assim como sua parte emocional, estão sob o controle de sua mente consciente. É impossível vencer uma guerra sem o exército. O problema surge quando você, ou melhor, sua parte consciente tem um desejo, mas seu subconsciente, que é muito mais poderoso, não precisa disso. Ou pior, quer o oposto. Muitas das vezes, quando queremos mudar algo em nossa vida, sentimos que estamos travando uma verdadeira guerra interna. E geralmente, a perdemos. Isso acontece porque não sabemos como usar o exército que temos dentro de nós. Imagine que nosso exército é formado por 100 soldados. Quando estamos realmente empenhados em realizar algo consciente, é como se mandássemos nossos 5 melhores soldados para uma guerra. Porém, se o restante do exército, os outros 95 soldados subconscientes, não se compadecer a lutar com convicção para o sucesso de nossa missão e, ao contrário, resolver ficar descansando no quartel, a derrota será certa. Se pensarmos no João no capítulo anterior, a guerra dele é contra o vício do cigarro. Conscientemente ele sabe que precisa parar de fumar, quer cuidar da saúde, ver os filhos se formarem na faculdade. Mais importante ainda, ele quer brincar no chão com os netos um dia, um sonho que ele cultiva desde sempre. Segundo a analogia, João sempre manda seus 5 soldados espetaculares para a guerra. Mas eles vão sozinhos e perdem. E a cada nova vez que forem convocados, estarão mais desanimados e terão uma derrota mais rápida. Por isso parece que cada vez que João tenta parar de fumar é mais difícil. Ele volta ao cigarro mais rápido. Agora você deve estar se perguntando: e o que faz o subconsciente não querer a mudança, não desejar enfrentar a batalha e lutar pela vitória? O subconsciente foi programado para isso. E se ele é 95% de quem você é, podemos dizer que você é o seu subconsciente. Se você é gordo, magro, ansioso, depressivo, se tem bons relacionamentos ou não,
se tem sucesso profissional ou não, fumante ou não. Tudo, de algum modo, foi programado no seu subconsciente. Mas como são feitas essas programações? É muito simples de entender. Tudo que você já viveu, de alguma forma, ficou registrado lá. E com cada uma dessas experiências, seu subconsciente aprendeu uma lição. E a grande função dele é seguir à risca todas as lições aprendidas. Onde está a raiz de nosso descontrole? O subconsciente guarda memórias que explicam muito sobre as pessoas que nos tornamos. O problema é que essas memórias estão bem guardadas que muitas vezes nem sabemos que elas existem. O vício do João, por exemplo, tem uma história da qual ele nem sequer se lembrava. Quando criança, era apaixonado por motos. Exatamente como tantas crianças são. Nada de outro mundo. Aos 6 anos, ele ganhou o irmão Pedro. E de uma hora para outra, perdeu a atenção exclusiva de seus pais e familiares mais próximos, como avós, tios e primos. A chegada de um irmão é um choque para muitas crianças. Uma situação de crise realmente comum nas famílias. Até aí, mais uma vez, não era nada de outro mundo. Até que nós chegamos ao gatilho do vício. Um dia, ele viu seu pai em cima de uma moto acendendo um cigarro. Para ele, aquela era uma pose de herói. Repare que a cena unia um ídolo da vida de João, seu pai, e seu maior objeto de admiração na infância, a moto. Naquela hora, naquele momento de sensibilidade por conta da chegada do irmão, ele quis ser como o pai. Anos depois, na adolescência, ele não teve dúvidas em aceitar um cigarro que um primo mais velho, que ele também admirava muito, ofereceu. Foi o suficiente para ele se sentir poderoso. Aos poucos, começou a fumar com mais frequência para acompanhar o primo, até o ponto de ser considerado fumante. A lição que estava registrada no subconsciente era que fumar era o que os heróis como seu pai faziam. Assim, vida afora, sempre que ele se sentia desafiado por alguma situação, por menor que fosse, como era o caso do estresse no trabalho, sua mente entendia que, para passar aquilo mais facilmente, era preciso fumar, e vinha aquela vontade incontrolável. Então, João não parava de fumar, não por não ser o forte bastante, mas porque sua mente não deixava. Sem que ele pudesse compreender, sua mente lhe dizia que, se ele parasse de fumar, deixaria de ser um herói.